Olá, eu sou Guilherme Macalossi e estamos começando esta cobertura especial do Brasil Paralelo da posse do presidente Jair Messias Bolsonaro, que hoje se tornará o novo presidente brasileiro, sucedendo Michel Temer no governo federal. Este plantão especial do Brasil Paralelo atende à demanda do nosso público por informações e nós montamos uma grande estrutura para que vocês tenham acesso a tudo aquilo que, como já é de praxe, acaba sendo colocado de lado por outros veículos. Então, nos acompanhem, não deixem de se inscrever em nosso canal no botão vermelho embaixo. Clique no sininho para receber as notificações, nós precisamos do seu apoio. E acesse o nosso site www.brasilparalelo.com.br para fazer a assinatura. O seu apoio é fundamental para continuar viabilizando iniciativas como esta da Brasil Paralelo TV, que nós lançamos em dezembro e cuja programação normal estreia agora no próximo dia 7 de janeiro no nosso canal aqui no YouTube. Eu estou aqui no estúdio do Brasil Paralelo em Porto Alegre e nós também temos em Brasília os nossos correspondentes. A minha colega Pietra Zucco e o meu colega Henrique Viana estão lá com acesso a informações exclusivas, bastidores desta cerimônia importante que está acontecendo neste exato momento. E tão logo nós temos os primeiros vídeos deles, vocês já vão assistir porque nós vamos colocando à medida em que eles vão chegando aqui. Então, lembrando a todos que a posse do presidente Bolsonaro já começou, né? E nesse momento nós temos imagens, eu vou até pedir para o Renan colocar ela no ar, nós temos imagens porque o comboio, como poderia se dizer, ou a comitiva presidencial já está deixando a Granja do Torto em direção à Catedral de Brasília. A Granja do Torto, que é uma das residências oficiais da presidência, e na Catedral de Brasília deverá ocorrer uma missa, ou um evento relacionado à posse, e se não me engano, este evento foi anexado ao cerimonial da posse, por pedido inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Então vocês estão vendo aí as imagens aéreas, que são geradas através, isso é importante até porque nós vamos utilizar elas bastante, elas são geradas a partir de um conjunto de emissoras, tendo inclusive aí a Rede Brasil, que é a emissora estatal do governo, e todas as outras emissoras de televisão que estão fazendo a transmissão ao vivo da posse do presidente Bolsonaro estão utilizando dessas imagens para transmitir para o seu público o que está se desenrolando. Aqui nos estúdios do Brasil Paralelo eu tenho convidado o publicitário Felipe Pedri para comentar um pouco aí, principalmente sobre esse processo todo da transição que se desenrolou desde o fim do segundo turno presidencial, quando o Jair Bolsonaro saiu com uma vitória bastante expressiva das urnas. Felipe, é um prazer tê-lo aqui conosco. Um prazer, Macalossi, obrigado pelo convite. Sempre um prazer participar de qualquer projeto relacionado ao Brasil Paralelo, muito mais esse dia histórico, né? Esse dia histórico que é a posse de um presidente da República e que essa posse simboliza um símbolo de um fechamento de um período, né? De uma abertura de outro. Também o fim de um ciclo, eu acho, principalmente no que tange o ativismo popular aí que começa no Brasil em 2013 e me parece que tem aí no seu resultado máximo essa eleição do Jair agora, no ano de 2018. O presidente Jair Bolsonaro toma posse sob enorme expectativa, né? Tu achas que durante o período da transição, com as nomeações que ele fez, ele cumpriu uma parte considerável dessa expectativa? Eu vi uma recente pesquisa mostrando que 75% dos brasileiros tinham um pensamento positivo em relação ao início do novo governo. Eu acredito que sim, né? Eu estou muito otimista com essa formação ministerial. Eu acredito, Macalossi, que na verdade a transição já era o governo, né? Ele já estava com a pressão e a equipe ministerial, e principalmente na figura do
do ministro da transição, do Onyx Lorenzoni, de transformar já as promessas de campanha em algo efetivo. E eu acredito que eles tiveram êxito, né? Principalmente em dois aspectos, né? A gente percebe o governo Bolsonaro nascendo junto com uma direita absolutamente orgânica. Isso se traduz bastante na formação do governo. A gente vê que tem alguns grupos, né, de diferentes matizes, até muitas vezes ideológicas, mas que estão se complementando. Eu chamo isso de uma aliança liberal-conservadora. É uma aliança que deu certo. É a primeira vez que eles estão no governo, no caso. Sim, né? Com uma agenda específica. Exatamente. E é uma aliança que no mundo inteiro deu certo, né? Teve êxito. E no Brasil, praticamente, a gente não teve ainda oportunidade de vê-la ela trabalhando no Brasil, né? A gente pega os governos Thatcher, os governos Reagan também, nada mais eram do que alianças liberais conservadoras. Eu acredito que, nesse aspecto, a montagem do governo foi muito bem feita, né? Primeiro, não conduzindo a ocupação de cargos pelo toma lá da cá. Eu acho isso um grande mérito já dessa equipe de transição, né? Como tu estabelecer numa cidade que nem Brasília, né, que vive há 30 anos de fisiologismo puro, né, uma espécie de mudança de rota abrupta, né, onde os caciques partidários, praticamente todos, decidiam, né, como essa ocupação do Estado se daria, né, e eu acredito que a equipe de transição fez essa ruptura muito bem feita, né. E veja o quanto é complexa essa ruptura, ela não é muito fácil de ser feita, porque... Só deixa eu te interromper um pouquinho, porque é o seguinte, essas transmissões ao vivo sempre são interessantes, claro, porque os fatos vão se desenrolando, e tem vários dos nossos telespectadores aí que estão nos assistindo, pedindo para que sejam colocadas as imagens da ida do Jair Bolsonaro até a Catedral de Brasília. Então eu vou pedir para o Renan, que está na produção, que ele mantenha a imagem, pelo menos com algum destaque, enquanto nós vamos conversando, para o público poder acompanhar através daqui. Então, beleza? Tudo certo? Por favor, desculpe. Sim, não, continuando, essa mudança de paradigma na formação do governo, que é, de certa forma, isolar essa forma de exercer poder a partir de espaços públicos partidários e não de ideário, né, em comum, eu acho que foi muito bem feito, né? A gente vê dividido o governo aí entre uma área mais militar, uma área mais liberal, né? A gente vê os superministros na figura do próprio Moro e do Paulo Guedes, né? A gente vê uma área metafísica ideológica, que a gente pode colocar o Ricardo Vélez Rodrigues, podemos colocar o próprio Salles, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, a gente pode colocar o Ernesto Araújo, né, o chanceler, enfim, compondo aí um colchão que leva muito a militância do Bolsonaro, e levou muito a militância do Bolsonaro a fazer campanha, né, que são as questões morais, são as questões de cunho individual das famílias, enfim. A gente vê também, e aí eu acho essa área política, e aí que eu acho que está a grande entrega, né, no primeiro momento do governo Bolsonaro, que é conseguir ter a maioria no Congresso para votações importantes, conseguir pelo menos ter a ideia de maioria no Congresso para votações importantes, sem loteamento de ministérios. Isso é impensável se a gente for olhar para a República, né? Inclusive muita gente duvidando da capacidade de se fazer isso. Exatamente, inclusive muita gente da imprensa reclamando isso. Eu vi gente da grande imprensa, da extrema imprensa, reclamando disso, né? Como se fosse algo errado tu realmente brecar um processo de troca de poder espúrio, né? Sim. Eu acho que isso foi conduzido com maestria nesse primeiro, né? A ideia de trazer as bancadas superpartidárias, né? Que foi uma ideia do Bolsonaro, do Onyx lá atrás, né? Lembrem-se que eles saíram já na campanha com uma bancada suprapartidária de 110 deputados, depois entra a bancada do agronegócio com mais 250 deputados, aí a gente já tem uma prova do que viria a ser efetivado em termos de articulação política, e na transição isso é efetivado de uma forma bem contundente. A gente ouve aqui alguma reclamação que outra, em virtude de alguns ministérios ainda terem ficado com alguns políticos, mas esses políticos, né, a gente tem que pensar que assim, a política ela ainda é a melhor alternativa, né? Então assim, esses políticos que estão hoje em ministérios importantes
são técnicos também. Então obedeceram assim uma lógica muito interessante. E aí eu vejo essa primeira entrega, que é a pergunta que tu me fez. Qual foi e foi entregue, né, nessa transição? Eu vou pedir para te interromper de foi novo. O fim do toma lá da cá. Vou pedir para interromper de novo, porque nós estamos com a Pietra, que está conosco direto de Brasília, em transmissão conosco aqui nos estúdios. Pietra, é um prazer te ter aqui à distância, correspondendo ao Brasil Paralelo. Bem-vinda e boa tarde. Está em Brasília. Muito obrigada, boa tarde. Isso, a gente está aqui no Palácio do Planalto. Aqui é a rampa onde o presidente eleito vai subir, ali pelas 4h30. E no final da rampa, lá em cima, no segundo piso, a gente está no térreo, ele vai encontrar com o Michel Temer, né? O então ex-presidente do Brasil. Depois disso, eles vão no parlatório, onde vai ter a troca de faixas e o discurso para a nação. É interessante que o parlatório ele fica voltado ao público, então todo o pessoal que estaria assistindo, estão aí desde manhã também junto com a gente, eles vão ficar de frente para o presidente. Depois disso tem a assinatura do documento de posse, tem toda a cerimônia dos ministros que foram escolhidos então para esse governo e a foto oficial no Salão Oeste, onde a gente também tem acesso, e depois a gente sobe lá no segundo andar também mais tarde para entrar ao vivo com vocês. Pietra, como é que tá aí? O esquema de segurança é fortíssimo, né? É fortíssimo. A gente não chega direto aqui, a gente estava na CCBB, onde a gente passou por uma fila, aí passa por uma revista, tira a mochila, tira cinto, tira tudo, passa por esse pessoal, entra numa van, vem até aqui, e todo o trajeto até aqui a gente também saiu da van, parou a van, saiu a van foi revistada, a gente foi revistado de novo, mochilas, bolsas revistadas, volta, aí quando chega aqui de novo passa por um processo de segurança, por detector de metais, para ter certeza de que nada acontece. Para vocês terem noção, até esses brinquinhos pequenos aqui foram pegos no detector de metais. Poxa vida, né? Pietra, e vocês estão aí desde ontem, né? Sim, vocês estão em que região vocês estão aí do Palácio do Planalto? A gente está bem próximo aqui do Palácio do Planalto, a gente achou que seria um acesso mais fácil, mais rápido, mas algumas vias acabaram fechadas, então a gente teve que fazer uma grande volta. Se tivesse tudo normalizado, a gente estaria chegando aqui bem rápido, bem fácil. Ô Pietra, deixa eu te perguntar, porque eu acho que isso é interessante até para o público tomar conhecimento. Aí vocês estão numa área da imprensa, foi muito falado sobre restrição de jornalistas. Não me parece, aí aos fundos dá para ver um monte de gente aí trabalhando. Então, tá bem tranquilo. Eu acho que eles se assustaram, assim, né? Foi a questão de ter que passar por todo esse processo de segurança, chegar aqui cedo, tipo, 9 da manhã a gente já tinha que estar lá na CCBB para começar a fazer as coisas aqui. Mas o que me parece é que eles esqueceram que houve uma tentativa de assassinato ao Jair Messias Bolsonaro ainda em campanha. Obviamente, todo o esquema de segurança, ele aumenta quando a gente está trabalhando ainda com ameaças à vida do presidente eleito. Aliás, eu acho que é importante também ressaltar, não apenas isso, também tem o fato de que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está presente. E ele é um alvo, inclusive, de grupos terroristas, né? Sim. Outra coisa curiosa foi alguns jornalistas tuitando que não tinham acesso à água, que não tinham acesso a banheiro e que estavam confinados por 7 horas. Tem mesas aqui com água e café, 2 mesas aqui embaixo, mais uma mesa lá em cima e acesso total ao banheiro. Eu não sei onde que eles estão, mas não deve ser na posse, né? Pietra, qual que é a expectativa de chegada aí do presidente? Às Tem um 4h30 cronograma, para ele né? subir, às 4h30 está marcado para ele subir a rampa. 4h30 da tarde, então. Isso. Espera-se que com pontualidade, no caso. Sim, acredito que sim. Eu tenho aqui também alguns nomes que são interessantes de autoridades estrangeiras que estão aqui na posse. Tudo bem. Vou passando aqui para vocês. Chefes de Estado ou governo, temos de Portugal, Chile, Bolívia, Honduras, Israel, Hungria, Marrocos, Paraguai, Uruguai e Cabo Verde. Vice-chefes de Estado ou de governo, Suriname, Colômbia, Equador, Espanha e Rússia. Alguns representantes, principalmente do Ministério de Relações Exteriores, temos da Angola, o secretário dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, da Sérvia, da Guiné, da Polônia, da Argentina, de São Tomé e Príncipe e do Peru. E, no geral, outros diretores, como o diretor-geral do MC e o secretário-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A gente tem cerca de 158 credenciados da imprensa estrangeira em 27 países.
Nesse momento, Pietra, e é a primeira vez, por exemplo, é a primeira vez que o premier de Israel está numa posse de um presidente brasileiro, né? Informações novas, vou mostrar aqui, Henrique. O Bolsonaro está chegando na esplanada, então pode ver já a movimentação dos carros, das motos e de toda a segurança. E do próprio povo aí, feliz, manifestando felicidade com esse evento. Tem muita gente aí na esplanada, Pietra? Tem bastante gente, a gente está no mesmo nível que eles, né, de rua, de chão, então não dá pra gente enxergar muito, mas tem bastante gente desde cedo aqui da manhã. A gente chegou por volta das 10 horas e já tinha um bom público, agora aumentou muito. E o acesso aí para esse público é restrito, vocês estão aí com um lugar diferente para a imprensa, né? Isso, a gente não consegue passar, nossa entrada foi por outro local. Pietra, vocês vão ficar aí durante toda a tarde trazendo informações. Vocês chegaram a cruzar com alguém aí do governo? Chegaram a falar com alguém? Como é que foi esse período? A gente cruzou com o deputado eleito, o general Zucco, que estava por aqui, e o tenente-coronel, né? E tá animado aí com a posse também do Bolsonaro. Eles estavam no mesmo partido, né? Do PSL. Alô? Oi? Acho que deu uma pequena travada aí. Deu uma travada. Deu uma pequena travada. E chegaram a conversar com o Zucco? Rapidamente, o Henrique também aqui tá me filmando, ficou conversando mais com ele, enquanto eu fiquei cuidando das partes técnicas de carregar e etc, as coisas que a gente estava se preparando para entrar ao vivo. Bem. O presidente está chegando agora na Catedral de Brasília, depois ele vai para onde, Pedro? Depois da Catedral, ele tem a abertura na sessão solene de posse no plenário da Câmara dos Deputados. Sim. Depois que isso termina, tem a cerimônia de execução do hino nacional, às 4h10. E às 4h25 tem o desfile de cortejo presidencial no Congresso Nacional, em direção aqui ao Planalto do Palácio do Planalto. E é marcado, então, para as 4h30 ele está chegando aqui e subindo a rampa. Pietra, e vai ter o tradicional desfile em carro aberto? Porque isso estava sendo... A segurança estava vendo se isso aconteceria ou não, né? Não tenho certeza se vai ter ou não o desfile em carro aberto, Macalossi. Eu tinha ouvido que talvez não houvesse em virtude da segurança. Eu acredito, chutômetro, assim, que não, porque tá uma segurança toda bem pesada. Ontem, há 2 dias já, eles estão olhando estão fazendo toda uma revista na rua, subindo em árvores, olhando lixeiras. Então, eu acredito que aí seria imprudente estar fazendo todo esse esforço para estar aqui com o carro em aberto. Muito bem. Lembrando, então, o nosso público que a Pietra Zucco e o Henrique Viana estão lá em Brasília fazendo a cobertura da posse em loco, né? O Brasil Paralelo está presente tanto aqui no estúdio quanto em Brasília. Pietra, mais destaques, né? Então, depois que tiver esse cumprimento desses chefes de Estado e governo que eu mencionei aqui há pouco, vai ter a cerimônia de nomeação dos ministros escolhidos, a fotografia oficial no Salão Oeste, e aí vai ter toda a saída, a partida de cortejo daqui para o Palácio Itamaraty. A nossa transmissão, a gente tem acesso até aqui. Lá no Itamaraty a gente já não consegue mais. Então, como é que está sendo? Isso eu acho interessante. O Brasil Paralelo está se firmando como um veículo de mídia alternativa. E aí, junto com vocês, tem os veículos da imprensa tradicional. Como é que eles estão lidando assim, com esses novos personagens da cena pública de comunicação? Eles estão... Foi um pouco engraçado, eles não entendiam o que a gente era, o que a gente estava fazendo, queriam informações, ficavam nos circundando, fazendo perguntas. Meio que tentando intimidar e ver o que estava acontecendo. Até quando estavam revistando a minha bolsa, vindo para cá, uma das jornalistas chegou do lado e perguntou, tu trouxe maçã? Sim, trouxe maçã. Ela falou, tem gente que não consegue entrar com maçã. Opa, houve uma queda aí no telefone. Sim, o nosso gimbal caiu. Não tem problema. Então, a mulher ficou com dúvida sobre maçã. Tu da mídia alternativa tá entrando com maçã e os outros não conseguem, tá? Nesse nível, assim. Deveria ter respondido assim, mas você trouxe mortadela? Tudo bem. Entra com cenas ao vivo, Macalossi, que o Bolsonaro tá saindo do carro e indo lá pra esplanada.
Tá bem, então. Então vamos colocar aí ao vivo cenas do Bolsonaro saindo. Obrigado, Pietra. Obrigado, Henrique. Voltamos a qualquer momento com eles. Está aí, então, o presidente Jair Bolsonaro, junto com seu filho, Carlos Bolsonaro. Eles estão entrando na Catedral de Brasília. Ele acaba de, se eu não me engano, abraçar ali o futuro ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o general Heleno, né? Então estamos aí com imagens da TV Brasil, que está fazendo a transmissão. Ali também está a primeira-dama e o vice-presidente general Hamilton Mourão. Renan, tu consegues colocar a nossa tag e nós aqui também, imagens nossas, compartilhar a tela, né? Do jeito que estava antes com a Pietra, acho que fica mais interessante, né? Senão nós estamos fazendo aqui propaganda desnecessária para a TV estatal brasileira. Eles estão nos fornecendo o que nós pagamos para eles. De qualquer maneira... não é a nossa live, eu que estou errado aqui. Então, erro meu, é porque assim, eu estou acompanhando as duas lives aqui ao mesmo tempo. De qualquer maneira, está aí então o presidente eleito chegando a posse. Ele cumprimenta agora, se não me engano, o padre, né, que vai ser responsável aí pela missa. Muito bem. Enquanto ele vai fazendo esse cerimonial todo aí, Petri, volto para ti aqui para continuarmos a análise. Tu estavas falando aí sobre os méritos dessa transição, o fato do presidente não ter se utilizado do toma lá da cá para a formação do seu governo. Isso não pode causar, a partir de amanhã, quando começa o trabalho, problemas em relação à aprovação de projetos no Congresso Nacional? Toda mudança de paradigma, ela tem uma janela, né, de adaptação à realidade, né? Então, é óbvio que a gente vai ter algum tipo de acomodação nesse processo todo ainda, né? Em alguns projetos sendo aprovados, alguns sendo rechaçados. A gente vai começar a entender o que realmente fica desse processo todo nesses primeiros 6 meses, né? Agora, o que se formou em torno do governo Bolsonaro é algo usando já agora sem paralelo na República Brasileira, né? Se formou um governo absolutamente popular, sem as estruturas partidárias oligárquicas que governaram o Brasil nos últimos 30 anos, né? E que permite o Jair Bolsonaro ter essa liberdade de governar de uma forma muito mais direta, objetiva, né? E sem atender essas antigas oligarquias, né? Então, essa entrega no processo de transição, eu acho que ela foi bem feita, né? Agora, a efetivação dela depende muito dessa parte política do governo, que eu tenho dito que ela tem sido muito mal compreendida pelas pessoas, né? Essa articulação política que hoje é feita pelo Onix e pelo general Santos Cruz, né? Que são duas pessoas que têm diferentes estilos, mas que de certa forma estão se complementando. Aí junto com essas formações de bancadas suprapartidárias, que compete na ministra da Saúde, né? na ministra da Agricultura, desculpa, no ministro da Saúde, né? Essas composições, através das bancadas, elas até então estão muito bem feitas. A efetividade delas a gente ainda não sabe qual vai ser a efetividade, mas a princípio foi muito bem entregue, sim. Tá aí, então, vocês estão acompanhando, vocês estão assistindo aqui o Brasil Paralelo, nossa transmissão especial da posse do presidente. Ao contrário da expectativa que havia, eu até mencionei ela com a Pietra, estava em dúvida se haveria este cortejo aí em direção ao Congresso Nacional, que é tradicional entre os presidentes. Gosta desse contato popular, né? Ele mesmo após a facada, ele deu alguns problemas posteriores para sua segurança, porque ele invariavelmente saía do carro e chamava a população para perto dele. Então, assim, inclusive foi fazer compra de carne de churrasco, foi tomar água de coco na beira da praia. Ele é um animal popular, né? E eu acho que talvez aí também esteja grande parte do medo da esquerda, né? Ora, a direita se torna popular, a direita que sempre foi, né, que sempre se comunicou muito mal com o povo, né, com a base, hoje na figura do Jair tem uma comunicação direta e uma simbiose muito interessante. Então tá aí, vocês vejam só os cavalos da guarda oficial,
né? Os seguranças, o presidente já, né? Já é presidente, não é mais presidente eleito, mas o presidente já acompanhado da primeira-dama, acenando para os que estão ali ao redor. Mas você vê que o esquema de segurança, né, Petri, como a Pietra mencionou antes, ele é bem maior do que em outras ocasiões. Eu lembro de ver, por exemplo, a posse do ex-presidente Lula, o presidiário, absolutamente aberta, não tinha toda essa quantidade de segurança ao redor, né? E veja a quantidade de gente se acumulando ali, né? É muito bonita, é uma festa popular, né? É uma festa que é do povo mesmo, né? Porque como a gente ressaltou antes aqui, né? Essa eleição do Jair, sem dinheiro, sem tempo de TV e com ele numa cama de hospital, ela acabou tendo o povo como protagonista. E nada mais são do que essas pessoas aí que estão aí hoje prestigiando a posse do Jair. As pessoas podem ter, agora está aparecendo imagens aéreas aí, a pessoa pode ter a noção de que está vazio. Mas é que Brasília é uma cidade construída exatamente para que ela não consiga concentrar tanta gente. É para ser espalhado mesmo. Mas há uma quantidade bastante grande de pessoas e as imagens são muito bonitas, né? É muito bonito mesmo esse momento, né? Uma posse que era muito esperada, né? Agora vem os desafios, porque a partir de hoje o presidente passa a conduzir as atividades da sua agenda de compromissos para o país. Qual que é a tua expectativa? Só voltando um pouquinho no que significa a posse, eu acho que a gente tem que fazer essa ressalva para esse fechamento de período, né? Eu acho que esse período de 64, em que a gente tinha a dicotomia de direita autoritária, entre aspas, e esquerda democrática, né? E que com o final da ditadura militar, a esquerda ascende como poder cultural, político e econômico, né? E faz com que nós mergulhamos numa fase social-democrata combinado com um bolivarianismo muito profunda, né? Eu acho que essa posse ela é justamente a cereja do bolo da democracia brasileira, né? Mostrar que nós conseguimos sair desse ciclo, né? Mais fortes ainda, né? Que é o povo nas ruas, que é a direita agora tendo uma representação importante, tendo um presidente da República, né? Partidos de direita vindo à tona. Eu costumo brincar que a direita é um adolescente de 12 anos com 2 metros de altura, né? Uma cama de 1 metro, quer dizer, a direita ela cresce desordenada, mas ela é assim mesmo, é um processo orgânico, é um processo natural, as pessoas não podem querer que isso aconteça, né? E que a direita de uma vez só se acomode de forma muito ordenada. Não, isso é um processo natural, orgânico, ela vai se depurar ainda, né? Agora, os desafios para o governo Bolsonaro é muito interessante isso, né? Porque somente a libertação do brasileiro em torno de um arcabouço de leis inúteis, né? De decretos pífios, de intromissões do Estado nas vidas particulares das famílias das pessoas, só esse ajuste inicial que o governo Bolsonaro diz que vai fazer, como uma simples declaração dele dizendo que vai aumentar de 5 para 10 anos a carteira de motorista, essas pessoas como mexe na vida das pessoas, mas são essas pequenas coisas, né, Macalossi? Eu acho que essa sensibilidade que o Bolsonaro conseguiu ter, né, em relação aos outros candidatos, aos outros projetos políticos, né? Entender a vida do comum, né? Como ela é e quais são esses anseios. Olha que bonito aí. Então, aí o presidente está se aproximando já do Congresso Nacional. E, Felipe, nós estamos chegando perto das 3 horas e nós temos o Diego Gomes para participar também. Sim. E eu gostaria de te agradecer enfaticamente por ter vindo aqui no Brasil Paralelo para comentar um pouco aí, falar um pouquinho da transição. Eu sei que tu foi um observador atento desse processo todo e eu te deixo com a última palavra. Obrigado. Vou primeiro agradecer de novo o convite, Brasil Paralelo, e dizer que eu torno a ressaltar que eu tenho muita esperança nesse novo Brasil, nesse novo país, nessa transição que foi a primeira na história em que foi nomeado um ministro de transição, com organização, com setores bem separados, mas também abordando assuntos transversais. Enfim, eu acredito que vem muita coisa boa por aí. Eu acho que essa simbiose do Jair com a população é o grande ativo do governo, né? O Congresso, na verdade,
vai sentir isso na pele, como sentiu nos processos de impeachment, né? O Congresso vai sentir que a população está com o Executivo, e eu acho que isso vai ser um grande propulsor para que as coisas aconteçam de uma forma bem acelerada. Muito bem. Felipe Pedri, publicitário, obrigado pela participação aqui no Brasil Paralelo. Obrigado, Macalossi. Obrigado, Brasil Paralelo. Muito bem. Então vocês estão acompanhando aí as imagens do presidente chegando ao Congresso Nacional. O Felipe Pedri daqui a pouco já sai para a entrada do Diego Gomes Ferreira, advogado, que também vai participar aqui fazendo a análise desse momento, que é um momento muito importante da democracia brasileira. E lembrando aos nossos telespectadores, quase 7 mil pessoas aí que estão nos acompanhando ao vivo no nosso canal, que o Brasil Paralelo está também com os nossos correspondentes lá em Brasília. Nós temos a Pietra Zucco, que participou agora há pouco, trazendo informações direto da capital federal, e também o Henrique Viana, que está lá assessorando na parte técnica e também com matérias exclusivas. Daqui a pouco eles devem voltar aí a qualquer momento. Nós estamos aguardando uma melhor conexão. E eu quero agradecer a todos os muitos comentários aqui que estão chegando. O pessoal muito feliz pelo momento, cumprimentando aqui pela transmissão do Brasil Paralelo. De qualquer maneira, nós estamos aqui, obviamente, para servir a vocês, trazendo essas informações que são fundamentais. Tá, então, close, veja só, no carro, o presidente acompanhado do seu filho e também da primeira-dama, Carlos Bolsonaro. Eu gostaria de saber onde é que está o Flávio e onde é que está o Eduardo. Eu acho que devem estar no Congresso Nacional, provavelmente, né? Já que são parlamentares eleitos, deverão estar lá. E o Carlos Bolsonaro ali junto com o seu pai, que agora está descendo do carro, indo em direção ao encontro dos presidentes do Legislativo. São 2 presidentes do Legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o deputado Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, aquela figura folclórica do Eunício Oliveira, né? Só lembrar que houve uma série de estresse públicos aí entre Eunício Oliveira e Jair Bolsonaro, até porque o Eunício Oliveira montou aquela bomba do pagamento do aumento do STF, e nesse momento está aí então o presidente já tomando posse junto com Hamilton Mourão, cumprimentando então o presidente da Câmara dos Deputados e também o presidente do Senado Federal. Vamos aqui então colocando no ar o Diego Gomes Ferreira, e também eu queria ressaltar o agradecimento ao Pedri aqui por ter participado do início da nossa transmissão. O presidente acena aí para os populares, e daqui a pouco deverá então o presidente fazer o seu discurso oficial para o Congresso Nacional, que é sempre um momento muito esperado, e quando o presidente falar, daí nós vamos colocar o som e vamos ouvir o presidente fazendo o seu discurso. E agora eles deverão, inclusive, subir aí sobre passando em revista os guardas, que aí estão aí vestidos com os Dragões da Independência, né? Que é a guarda oficial aí que está ao redor do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Lembrando que esta não é a composição que o Jair Bolsonaro encontrará a partir do início da nova legislatura. O Rodrigo Maia está tentando ser presidente da Câmara mais uma vez, a 3ª vez, e o Eunício Oliveira, felizmente, não foi reeleito. Então esse é o último ato do Eunício Oliveira aí como presidente do Senado. E eu gostaria de agradecer a participação aqui do Diego Gomes Ferreira, advogado, parceiro e membro do Brasil Paralelo, novamente, de novo aqui conosco. Diego, bem-vindo. Boa tarde, o que está achando do momento? Boa tarde, Macalossi. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, realmente, como vocês vinham conversando antes, é um momento altamente histórico e, felizmente, um momento esperado por uma grande parte da população. Acho que nesse ano, diferentemente da última posse presidencial da Dilma Rousseff, temos realmente um clima positivo, favorável da maioria da população, uma vez que na eleição de 2014, como houve uma, vamos dizer assim, uma forçação de barra muito grande
para se conseguir a eleição da Dilma, e ela se deu para uma margem apertada, num contexto de muito desgaste, muita polêmica e até mesmo muito recurso a um voto menos esclarecido, etc. A gente tinha uma parcela enorme da sociedade civil num clima de profunda insatisfação. Então foi quase um anticlímax da democracia, e hoje não. Temos um momento aí que, embora, claro, haja insatisfação de um número significativo de pessoas, é um momento que parece ser celebrado por uma grande parcela da população, e que marca uma tentativa de, vamos dizer, refundação da nova república, não é? Essa busca de uma mudança da forma de condução do poder executivo, uma busca de um diálogo com o Congresso Nacional e não de uma negociação de cargos e verbas, simplesmente como a gente se acostumou a ver, uma tentativa de se compor um governo com nomeações que tenham algum tipo de parâmetro técnico. Enfim, então, certamente estamos assistindo aí a um momento que acena para uma possibilidade de Brasil talvez vamos dizer, começar uma trajetória de um país com uma certa maturidade política, de algum compromisso com realmente um governo um pouco mais eficiente, enfim, tudo a conferir, não é? Mas hoje, no dia em que se realiza um ato solene de posse, é um dia que acho que passa uma imagem de esperança aí para grande parte da população brasileira, né? Então tá aí o presidente agora entrando oficialmente no Senado, onde, na Câmara dos Deputados, aliás, acompanhado das lideranças aí, muitas pessoas do Poder Legislativo estão acompanhando o presidente, e agora também aparece ali a presença do Dias Toffoli, que é o presidente do STF. Veja só os apoiadores. E lembrando, eu acho que isso é um fato que nós devemos ressaltar aqui, né? Os parlamentares do PT e do PSOL anunciaram que não participariam da posse. Diego, antes do presidente falar rapidamente, o que tu achou disso? Bom, o que eu posso dizer? Claro que é um gesto que pode ser compreendido como equivocado. Por outro lado, infelizmente, eu não vejo com grande surpresa, porque tem sido a linha do PT e do PSOL um discurso histérico e até de um questionamento à legitimidade da eleição de Jair Bolsonaro. Eu vejo quase como um gesto infantil de insatisfação. Eu acredito que no Congresso Nacional, aos congressistas caiba esse papel de eventualmente boicotar uma cerimônia de posse, quando existe alguma espécie de contestação séria da legitimidade de um presidente eleito. Então, vamos lá, uma acusação de fraude eleitoral, de compra de votos, de abuso de poder econômico, algo muito sério. E na minha visão, não comparecer à posse do presidente equivale a dizer que essa eleição é absolutamente ilegítima e que simplesmente, na verdade, isso é algo que beira o não reconhecimento de uma eleição. Como nós não temos, no caso presente aí... Vamos só interromper um pouquinho, porque o presidente do Senado, Eunice Oliveira, está falando. Eu gostaria que colocasse som no áudio que vem lá do Congresso Nacional. Tá, então, o presidente Eunice Oliveira dando início ao ato oficial de posse do presidente. Vamos ouvi-lo. Excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, eleitos em 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período a iniciar-se nesta data.
Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma regimental. Composição da mesa. Compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. O excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Antônio Hamilton Martins Mourão. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A excelentíssima senhora procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. E o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Giacobo. Eu convido a todos para, de pé e em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda dos Fuzileiros Navais.
banda dos Fuzileiros Navais tocando, portanto, o hino... Então tá aí, vocês podem ver a banda dos Fuzileiros Navais que faz a... Vamos ouvir o Eunício Oliveira. O excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço à mesa que se mantenha de pé e convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço que a mesa ainda se mantenha de pé, com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. A posse dada pelo presidente do Congresso Nacional significa o próprio... Nós estamos aí, então, com o som da TV Senado e agora fala o Eunício Oliveira. Provavelmente agora o presidente daqui a pouco deverá já fazer o seu pronunciamento oficial. Pode voltar para ele. Procederá a leitura do termo de posse. Deputado Jacobo, de pé, para proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e do excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2019, perante o Congresso Nacional reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Eunício Oliveira e secretariada pelo primeiro secretário, deputado Jacobo, integrando ainda a mesa o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Compareceram o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022.
Os empossados proferiram na forma do citado artigo da Constituição o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o dispositivo no artigo 75 no Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, agora empossado, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, também empossado,